Olá, graça e paz, que Deus abençoe você, sua família, espero que vocês estejam bem e que a bênção do Senhor esteja sobre o lar de vocês. Hoje nós vamos partir para a segunda aula do nosso manual de integração dos membros novos da Igreja Missionária Nova Geração. Então, aqueles que estão sendo batizados nas águas ou vindo de um outro ministério, têm a oportunidade de conhecer qual é a visão, qual é a missão da Igreja Missionária Nova Geração como organização e qual a sua participação no corpo de Cristo. Você também faz parte disso e você pode conhecer um pouco mais sobre isso se você quiser. Tivemos a primeira aula que foi sobre a Bíblia Sagrada, tivemos uma aula anterior que é a apresentação que nós fizemos para demonstrar um pouco mais sobre a visão da igreja especificamente. E agora estamos na segunda aula onde falaremos sobre o novo nascimento. Uma parte importante da vida cristã, talvez a mais importante, que é o novo nascimento, porque Jesus ele fala para Nicodemos, inclusive, nós vamos ver nessa lição, que não é possível ver o reino de Deus, não é possível entrar no reino de Deus se não nascer de novo, da água e do Espírito. Então nós vamos discorrer sobre isso, para que a vida cristã não se limite apenas a uma mudança de religião, para que a vida cristã não se limite apenas a alguém que entendeu que precisa mudar alguns conceitos morais apenas, ou alguns conceitos de prática do dia a dia, para se tornar uma pessoa melhor. Não é isso. O novo nascimento trata-se de algo que o Senhor pode fazer internamente na vida do cristão, na vida do homem e da mulher que se arrependeu de verdade e que quer viver com um relacionamento com Deus, tá bom? Então é isso que nós vamos falar hoje nessa aula e quero que você preste bastante atenção, se for possível, separar um tempo, pegar as suas anotações, porque vai ser muito importante para você que está caminhando com a gente aqui na Igreja Missionária Nova Geração, ou para você que é de um outro ministério, mas quer conhecer um pouco mais sobre essa questão do novo nascimento, tá bom? Então vamos partir para a nossa aula de hoje, o novo nascimento. A nossa lição número 2, o novo nascimento, começa então com o verso bíblico de João 3,7, que diz assim: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Foi a palavra que Jesus deu a Nicodemos, quando Nicodemos foi procurá-lo à noite, escondido, porque ele era um homem de uma reputação bastante grande, religiosa na sociedade da época, e ele não queria ser visto buscando Jesus. E ele foi buscar Jesus, Jesus não deixou de falar para ele uma grande verdade, uma verdade que ele precisava ouvir. Então aqui do nosso manual nós estamos na lição número 2 e vamos fazer da mesma forma que na outra lição e das próximas. Nós vamos ler o texto aqui e discorrer sobre esse texto para ficar fácil, se você está com a sua apostila aí, tá bom? Então, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3,3. Essa foi a primeira frase que Jesus disse a Nicodemos quando questionado acerca das coisas celestiais. Nascer de novo. A princípio parece irreal esta afirmação, porque como interrogou Nicodemos em João 3, como poderíamos voltar a nascer? A ciência moderna tem avançado muito em relação às questões que envolvem a clonagem. Por exemplo, em 1997 veio a público a bem-sucedida clonagem da ovelha Dolly. Já no Brasil foi aprovada a partir de 29 de maio de 2008 a experiência com células-tronco ou células-mãe, que podem dar origens a células semelhantes à progenitora, a partir daí possibilitando diversas experiências como cura de várias doenças, reposição de parte do corpo e etc. São avanços importantes e favoráveis à raça humana, porém nada de nascer de novo, como relata o evangelista João, pelo Espírito, que diz: é necessário nascer de novo se quiser herdar o reino de Deus. João 3,7. O novo nascimento relatado na Bíblia não se dá na carne ou no sangue, ou seja, de DNA, células, glóbulos ou coisas assim, mas da água e do Espírito, em outros termos, da palavra de Deus e do Espírito Santo, através da fé em Jesus Cristo. Em Efésios 5,26, nós vemos que a palavra é mencionada como instrumento do Senhor Jesus para purificar sua igreja, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então nós temos inclusive muito mais tecnologias embarcadas hoje, um neurochip que é colocado em pessoas que elas não têm mobilidade e elas começam a partir desse chip instalado no seu corpo ter mobilidade. A ciência se multiplicou bastante. Existe esse trabalho com células-tronco, existe o trabalho de clonagem. Então essas situações elas podem muito bem fazer alguma transformação no corpo físico,
mas elas não têm capacidade de gerar uma transformação no espírito. A psicologia alcança até a parte da alma, onde as emoções, os sentimentos podem ser tratados, mas também não conseguem atuar no espírito. No espírito, que é a essência do ser humano, aquele que pode atuar somente é o próprio Espírito de Deus, porque ele fala a linguagem do Pai e ele fala a linguagem do ser humano. Porque o Espírito Santo ele vem morar na vida daquele que nasce de novo. Então ele faz essa conexão espiritual com o Pai e o ser humano. Então, dessa forma, o novo nascimento ele precisa acontecer de forma espiritual. E a palavra do Senhor tem a ferramenta, tem a forma, através do recebimento da palavra de Deus, através do posicionamento do ser humano como um cristão de verdade, passando pelas águas do batismo. O novo nascimento consiste em abandono total das práticas do velho homem, ou seja, tudo que praticávamos e era contrário à vontade de Deus, não mais o faremos. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Isso está em 2 Coríntios 5,17. É uma base para nós entendermos que o nosso espírito ele precisa nascer de novo quando nos encontramos verdadeiramente com Deus. Podemos também dizer que o nascido de novo passa de criatura a filho de Deus, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Em João 1,12 está escrito que nós temos o poder de nos tornarmos filhos de Deus. O novo nascimento não ocorre no batismo nas águas em si. Nós vamos ver isso lá na frente, o batismo nas águas, na lição número 5. O que o batismo nas águas tem o poder de fazer acontecer, mas ele não necessariamente dá o novo nascimento para a pessoa. Mas a partir do momento em que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, ao nos decidirmos verdadeiramente por Jesus, declarando-o como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós passamos a fazer parte daqueles que irão herdar as mansões celestiais. Então o batismo em si, o batismo nas águas, ele não nos dá um novo nascimento. Mas quando entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus de verdade e já nos predispomos a batizarmos nas águas, nós então temos esse relacionamento íntimo, individual, pessoal com Deus, o que torna o nosso espírito nascido de novo. Ao decidirmos por Jesus, declarando-o como Senhor e Salvador de nossas vidas, passamos a fazer parte daqueles que irão herdar as mansões celestiais. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Esse texto está em Romanos 8,17. Quando nascemos de novo, precisamos andar em novidade de vida. É uma decisão que fazemos. Quando nós nascemos de novo, nós mudamos o nosso comportamento. É lógico que através do poder do Espírito Santo, do fruto do Espírito que nos dá a capacidade de termos o domínio próprio, crendo que já não estamos mais condenados. Romanos 8,1 diz assim: agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nascer de novo é passar a experimentar uma vida de fé, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2,8. Então você tem aí uma quantidade de versos bíblicos que dão indicações e direcionamentos para como o nascido de novo começa a ter uma nova vida, uma vida de prática do amor de Deus e ao próximo. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Primeira carta de João 3,16 e João 13,34. No novo nascimento ocorre o que chamamos de processo de regeneração. Regenerar significa tornar a gerar, corrigir. Na primeira carta do apóstolo São Pedro, lemos: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia vos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Está lá em 1 de Pedro 1,3. Na versão revista e corrigida lemos: nos gerou de novo. Na verdade, o novo nascimento é uma correção que Deus, por intermédio do Espírito Santo, realiza em nossas vidas quando aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador de nossas almas. Uma boa definição para regeneração é a do teólogo presbiteriano Robert Louis Dabney.
ele viveu entre 1820 e 1898. Diz assim: regeneração é uma renovação sobrenatural das disposições que determina o propósito moral e do entendimento da apreensão da verdade moral e espiritual, resultando numa permanente e fundamental conversão das ações do homem como um todo, tanto para com o pecado como para com a santidade, a carne e Deus. Então, essa regeneração ela atua em te desconectar da carne, do pecado, das suas tendências naturais e te conectar em Deus, levando à santidade. Essa é a regeneração, esse é o novo nascimento. O novo nascimento faz isso no ser humano. Para tal mudança, a vontade humana é absolutamente inadequada e irrelevante. Ela, a regeneração, é, portanto, uma obra divina do Pai e do Filho, através do Espírito Santo como seu agente. Resumindo, o novo nascimento é, de fato, mudança de vida. Então, para resumirmos de uma forma geral, talvez se você não entendeu algum ponto, quando o homem e a mulher entrega-se para Jesus e decide fazer a oração do pecador, reconhecendo que ele não tem capacidade em si mesmo de atualizar a sua vida, de regenerar a sua vida, de melhorar a sua vida em relação à sua eternidade com Deus, porque existe um problema chamado pecado, ele reconhece Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Ele recebe a presença do Espírito Santo. O Deus Espírito Santo vem morar na vida dele, e essa presença do Espírito Santo faz a regeneração, faz com que o espírito do homem que estava morto, ele passe a viver novamente. Então ele estava vivendo em função das suas emoções, totalmente conectado e direcionado apenas pelas suas emoções, pelas suas capacidades mentais. Mas quando ele nasce de novo, o seu espírito renasce e ele passa então a viver uma nova vida, agora direcionada pelo Espírito Santo, alimentado pela palavra do Senhor, e que vai buscar a santidade, que é o desprendimento das coisas do mundo, que é a desassociação com o pecado, com o passado que foi totalmente vivido longe da presença de Deus. Então o homem reconhece que ele não pode, na sua capacidade, chegar até Deus ou viver num relacionamento com Deus. Pensando nessas coisas, pensando nessa condição, eu entendo que o novo nascimento precisa ser vivido por qualquer pessoa que passa a ser um servo e filho de Deus. Não dá para alguém viver o novo nascimento se não for um novo nascimento legítimo que torne a sua vida diferente do que era antes de conhecer a Jesus. Então, não vale a pena viver apenas alguém que mudou de uma religião para outra, que aceitou um código moral diferente, mas é necessário que essa pessoa se submeta verdadeiramente à vontade de Deus, vivendo esse novo nascimento e estando pronto para viver a vida eterna com Cristo Jesus. Vivendo a eternidade próximo de Deus, não mais uma eternidade longe de Deus como era na condição de pecado. Então todos nós que um dia nos arrependemos verdadeiramente dos nossos pecados, todos nós que decidimos viver verdadeiramente uma vida de relacionamento com Deus, precisamos ter essa mudança de vida, e é isso que está proposto para você que nasceu de novo. E caso não tenha nascido de novo, você pode fazer isso agora, entregando verdadeiramente sua vida para Jesus. Talvez você já viveu dentro de um contexto religioso, e esse contexto religioso, inclusive o contexto religioso evangélico, você já nasceu nesse contexto, você vive nesse contexto há muito tempo, e você sabe que não nasceu de novo. Você precisa entregar verdadeiramente sua vida para Jesus, confessando-se como um pecador e entendendo que o único que pode tirar esse peso do pecado, essa maldição do pecado, é Jesus através do seu sacrifício. E o Espírito Santo pode levá-lo a ter um relacionamento com o Pai, uma novidade de vida através deste novo nascimento. Então faça isso agora, onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, seja o tempo onde você poderá parar e ter esse tempo com Deus, em nome de Jesus, tá bom? Deus te abençoe, que você seja verdadeiramente alcançado com essa palavra de vida e que você tenha verdadeiramente um novo nascimento. Se você é alguém que já é nascido de novo, então comece a expressar o fruto do Espírito. Nós vemos em Gálatas 5:22 a manifestação do fruto do Espírito como se dá. Inclusive, uma dessas manifestações, um desses gomos do fruto do Espírito é o domínio próprio, que vai manifestar que verdadeiramente nós temos vivido o novo nascimento. Deus te abençoe, até a próxima aula
e eu vou agora fazer a leitura do questionário dessa aula para que você possa também responder este questionário. Amém? O questionário da lição número 2, o novo nascimento, baseado em João 3,7, não te admires de eu dizer, importa-vos nascer de novo, tem as seguintes questões. A primeira, o que é necessário para entrar no reino de Deus? Então responda no seu entendimento, baseado nessa lição, na sua experiência de vida, o que é necessário para entrar no reino de Deus. A questão número 2, em que consiste o novo nascimento? Baseado nesse texto de João 3, nessa lição, você vai responder no que consiste o novo nascimento. O que é o novo nascimento? Na pergunta número 3, lendo 2 Coríntios 5,17 e João 1,12, entendemos que ocorre o que ao nascido de novo? Então você vai ler lá o texto de 2 Coríntios 5,17 na tua Bíblia, vai ler também João 1,12 e vai responder essa questão número 3. A questão número 4, o novo nascimento ocorre somente no batismo? É uma pergunta. E aí tem um questionamento, sim ou não? E você explica o porquê você está respondendo sim ou não. Pergunta número 5, o novo nascimento não se dá na carne ou no sangue, mas aí você completa essa expressão aqui, baseado no texto bíblico anterior e no que nós estudamos agora. Na 6, o que significa regenerar? Tem uma explicação aqui na própria lição, mas você pode buscar de outra forma e responder. O que significa regenerar? E o 7º é uma pergunta mais pessoal, que é importante que você responda isso para você mesmo. Como você experimentou esse novo nascimento? Qual foi a tua experiência em relação a isso? E depois, na 8, você dá o seu parecer acerca do que você aprendeu, faz um resumo e você vai ter o teu questionário completo. Tá bom? Deus abençoe. Estamos estudando a lição número 2, Novo Nascimento, do curso de integração. Aqui nós temos o manual de integração de novos membros. Você pode adquirir essa apostila, pode chamar no meu contato pessoal ou pode colocar aí nos comentários que você precisa da apostila e eu posso enviar para você em PDF gratuitamente ou então você solicita a sua apostila impressa. Deus te abençoe. Então na próxima aula nós vamos falar sobre a Trindade, o único Deus que se manifesta em 3 personalidades e vai ser tremendo. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.